todos os momentos de dificuldade. E no momento de dificuldade que ele tem passado, agora também ele está aqui conosco. Para o nome de Deus ser exaltado. A mensagem que eu quero deixar para a igreja hoje, eu tenho tentado fugir dela durante a semana, mas Deus tem me trazido direto. Todas as vezes que eu penso em ler outra mensagem, Deus tem me trazido para o texto de João 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Esse texto é um texto muito comovente, é um texto que mexe muito com o nosso emocional. Lázaro, o significado desse nome diz alguém que foi socorrido por Deus, alguém que foi amparado por Deus. A igreja pode ficar à vontade, pode se sentar, porque vai ser uma leitura um pouco longa. E no livro de João, capítulo 11, diz assim: Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E rogo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus que tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Aleluia. Teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? O Senhor está perguntando para cada um de nós: você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso?
Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado, Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Não te hei dito, igreja, que se creres verás a tua família sendo liberta? Que se creres verás o teu irmão, o teu filho, o teu neto, o teu sobrinho, a tua geração sendo liberta? Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Aleluia! Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. Você crê nisso, igreja? Eu creio que o Senhor nessa noite tem falado ao coração de cada um. Lázaro era amigo íntimo de Deus. Nós podemos ver isso aqui nessa passagem. Jesus o amava tanto que nesse momento de dificuldade, quando Jesus viu que Lázaro estava enfermo, quando Jesus viu que Lázaro estava em estado terminal, Jesus chorou. Mas Jesus sabia, e desde o princípio deixou claro para as irmãs, Marta e Maria, que essa morte, que essa enfermidade não seria para a morte, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Aleluia. E eu quero te dizer nessa noite, essa enfermidade que você tem passado na sua vida não é para a sua morte. Essa luta, essa tempestade que você tem passado não é para a sua morte, mas sim para que Deus, através dessa dificuldade, seja glorificado. Aleluia! E esse momento foi um momento muito conturbado. Maria e Marta desesperadas porque estavam vendo ali o seu irmão que o amavam muito morrendo. Lázaro ainda ficou 4 dias dentro dessa cova. É isso aí. E quantos dias nós aguentamos
respirava, acredito eu, que Lázaro não tinha mais fôlego de vida, mas o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava em Gênesis 1, que pairava sobre as águas quando a terra era sem forma e vazia. Era o mesmo Espírito que estava naquela cova onde Lázaro estava. Era o mesmo Espírito que o visitava naquele momento. Lázaro conheceu a voz de Jesus. Quando nós somos amigos de Deus, nós conhecemos a voz de Deus. Mas para nós sermos amigos de Deus, a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que estar em Deus. Nós temos que andar com Deus para nos tornarmos amigos de Deus. Pode ter algum Lázaro na sua casa agora que está enterrado. Ele pode não estar enterrado durante 4 dias, mas pode estar enterrado durante 4 meses, 4 anos, 1 década. De repente esse Lázaro somos nós mesmos, enterrados dentro dos nossos medos, enterrados dentro das nossas limitações, enterrados dentro dos nossos complexos de inferioridade. Mas o Senhor Jesus está te chamando para fora nessa noite. E o Senhor Jesus nos chama pelo nosso nome. Aleluia. Porque Deus sabe qual é a obra que Ele tem que realizar em nossas vidas. Aleluia. Lendo essa passagem de Lázaro, se o meu pastor Severino permitir falar um pouquinho da história dele. Eu lendo essa passagem em casa, eu lembrei do testemunho do nosso pastor. Que ele chegou em estado terminal na vida dele. Ele já disse isso muitas vezes aqui. Quem está sempre aqui na igreja sabe. Pelo momento em que ele passou. Que ele esteve em coma. Que ele viu a morte de perto. Só que creio eu que nesse momento em que ele estava passando por essa dificuldade, Deus estava falando: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado através da vida do nosso pastor Severino. Porque Deus sabe quais são os nossos planos, os nossos projetos. E eu escuto muito o nosso pastor Maurício dizer que nós temos os nossos sonhos, nós temos as nossas ambições. Só que os planos e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então o que Deus tem para fazer na nossa vida não para por aqui, mas Ele vai adiante. Ainda que nós venhamos tentar fugir da presença de Deus, como Jonas. Deus pediu para que Jonas fosse para uma cidade. Jonas tentou fugir da presença do Senhor porque ele não queria ir. E nisso Jonas entrou num barco para fugir de navio. E dentro desse navio houve uma tempestade. E todos ali dentro desse barco se perturbaram porque não sabiam de onde essa tempestade vinha. E ali cada um começou a clamar ao seu Deus. E perguntaram: de onde vem, sobre quem vem essa tempestade? E Jonas confessou para eles que essa tempestade estava vindo porque ele não tinha obedecido a voz de Deus. E nessa história Jonas foi lançado para fora do barco e foi tragado por uma baleia, e ali Jonas ficou e Deus palestrava com ele. Irmãos, dentro dessa mensagem de Jonas, eu quero trazer para a igreja que nós não venhamos ser desobedientes à voz de Deus. Que nós venhamos obedecer ao chamado de Deus, o chamado que Deus tem para a nossa vida. Porque o fardo de Deus é suave. Irmãos, assim como Deus chamou, como Jesus chamou o seu amigo Lázaro, eu te chamo para você sair dessa cova que te prende, dessa cova que te amarra, dessa cova que não deixa você sair desse lugar. Eu te chamo para sair desse conforto que te prende. E eu te chamo para vir experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Nós vemos aqui nessa passagem que na morte de Lázaro havia ali uma multidão. Uma multidão que reconhecia que Jesus amava Lázaro. E uma multidão que zombava a Jesus.
eu acredito que naquele momento eles estavam duvidando do poder imenso de Deus, do poder imensurável de Deus, que é capaz de nos curar, de nos libertar, de nos salvar, de nos transformar em novas pessoas, em novas criaturas. Todavia nós vemos também que ali também haviam pessoas que creram nele. Vede como ele o ama, porque Jesus chorou. E nesse momento, em cada momento, cada etapa que nós passamos em nossas vidas, Jesus chora. Porque nós estamos com Jesus. Aquele que está em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Só que para isso, para eu poder pedir tudo a Ele e Ele poder conceder todo o desejo do meu coração, eu tenho que estar em Deus. E Deus tem que estar em mim. E Deus vai estar em mim através dos meus comportamentos, através das minhas atitudes, através do que eu tenho passado e através do testemunho que eu tenho passado. Aleluia. O significado do nome Lázaro, como eu falei, é aquele que foi socorrido, aquele que foi amparado por Deus. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão sofrendo. Só que ela tem passado tanta confiança nela mesma que ninguém sabe que ela está sofrendo. E eu sei que tem Lázaros aqui nessa noite, que irmãos que estão em outras igrejas ou irmãos das nossas famílias estão clamando por você. Você que está enterrado, você que está preso, você que está morto. O sopro do Espírito Santo vai sobre a sua vida. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e pense em alguma área da sua vida, alguma área do seu corpo, alguma área da sua família que está morta e que precisa ser ressuscitada. Alguma área da sua vida que precisa de um milagre. Alguma área da sua vida que você pensa, eu acho que para isso não tem mais jeito. Como Maria disse, Senhor, quando Jesus pediu para Maria e Marta tirar a pedra, ela disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Elas que pediram tanto socorro de Deus, elas que pediram tanto amparo de Deus, nesse momento de decisão elas duvidaram. Nesse momento de decisão, elas recuaram. Eu acredito que nisso Jesus ficou furioso e perguntou novamente, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Você tem pedido a Deus no momento de decisão na sua vida, você quer recuar? No momento de decisão na minha vida eu vou recuar? Quando Deus prova que Ele está conosco. E se há alguma coisa em nossas vidas que precisa ressuscitar, se há algum milagre em nossas vidas que precisa acontecer, é para que o nome de Deus seja glorificado através desse milagre. Então eu te convido a fechar os seus olhos e a pedir, Senhor, sara, meu Pai, essas feridas, sara essas enfermidades. Senhor, não deixe que essa enfermidade me leve para a morte, mas para que eu venha ver que essa enfermidade, que cada etapa dessa enfermidade venha ser para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, para que pessoas possam ser libertas e para que pessoas possam crer que Tu és o Filho de Deus, que Deus o enviaste. Eu acredito, irmãos, que o milagre acontece em nossas vidas. E muitas das vezes eu vou contar da vida do meu irmão Daniel, se ele também me permitir. Daniel foi um milagre em nossas vidas. Meu irmão Daniel, que hoje, graças a Deus, é obreiro na casa do Senhor. Ele era uma pessoa em que nós, particularmente eu e minha família, nós buscávamos muito
Pensava, Senhor, será que essa situação nunca vai mudar? Será que vai ser sempre assim, da mesma forma? Mas eu vejo que nessa morte que ele passou, foi para que hoje ele pudesse dar um testemunho. E mostrar para o mundo, mostrar para todos. E para que o nome de Deus seja glorificado. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Na área que nós mais pedimos. Não importa o tempo que seja, não importa a dificuldade que nós vamos passar. Porque o mal que nos acontece não é nada para Deus. O mal que acontece comigo, o mal que acontece contigo não se compara com o amor grande de Deus. Você que entrou por essas portas pela primeira vez nessa noite, eu quero que você saia daqui sabendo de uma coisa. Que se o mundo te faz mal lá fora, e ainda que você esteja preso a esse mundo, aqui na casa do Senhor você vai conhecer um amor imensurável. Aqui na casa do Senhor você vai conhecer um amor que ultrapassa todos os limites. E que vai te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. E cada vez na sua vida, famílias, a sua família, pessoas que estão com você vão ser libertas. As enfermidades, as tribulações, as tempestades das nossas vidas, elas vêm para nos aproximar de Deus. Se você está pensando que por você estar na casa do Senhor, que por você ser amigo de Deus, você vai estar impune de todas as acusações, de todo o mal, de toda doença, de toda enfermidade, você está enganado. Porque mesmo Lázaro, sendo amigo íntimo de Deus, ele passou por esse problema, ele passou por essa tempestade, ele passou por essa enfermidade. Eu quero te lançar um desafio nessa noite. E esse desafio vai servir tanto para você quanto para mim. E esse desafio é: Deus nessa noite Ele te chama da cova. Deus nessa noite te chama pelo seu nome para você sair desse buraco que te prende, dessa vida que te amava. Deus nessa noite Ele te chama para transformar a sua vida. Deus nessa noite Ele te chama para que o Evangelho, para que o nome dele seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é alcançar almas. A vontade de Deus é que o nome dele seja pregado a todas as nações, a toda tribo. A vontade de Deus é para que toda língua confesse que só Ele é o Senhor. E eu quero convidar o meu pastor João, que eu sei que ele é um pastor que tem total autoridade, que Deus derrama sobre a vida dele para lutar na vida espiritual das nossas vidas. E eu quero te convidar a ficar de pé e a dar o primeiro passo para sair dessa vida que te amarra, para sair dessa cova. E se você se sentir mais à vontade, eu te chamo para dar esse passo aqui à frente, para que o inimigo seja envergonhado e para que Deus seja glorificado. E o ministério nessa noite vai fazer uma oração forte sobre a sua vida, com imposição de mãos. Eu te convido nessa noite, eu lanço esse desafio para você. Sai dessa vida, sai dessa cova, sai desse tormento, sai desse desespero e vem buscar pela sua casa, vem buscar pela sua família, vem buscar pelos que estão dentro da sua casa presos. O Senhor Jesus te chama nessa noite e eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus eu passo a direção da oração para o pastor João.